Galerinha, então, vamos para mais uma aula, né? Mais uma aula hoje aí, Revolução Francesa, tá? Os períodos aí, ó, né, da tomada da Bastilha, Assembleia Nacional Constituinte e o período da monarquia constitucional, né, senhores? Então, pra gente começar, tá, essa aula, é importante dizer que o marco da Revolução Francesa, né, adotado por uma historiografia dominante aí, desde, né, do século XIX, o marco dessa revolução foi a tomada da Bastilha, tá? Que era a prisão política, né, dos opositores ao absolutismo na França nesse momento, tá? Essa tomada da Bastilha, né, em 14 de julho de 1789, ela representou o seguinte, olha, imaginem, senhores, que hoje, né, em todo o Brasil, de fato, todos os presídios, tá, fossem reabertos e os presos todos soltos, né? Então, ou seja, basicamente, quando você toma uma prisão, o que você quer dizer, né? Você quer dizer que a ausência de lei e ordem, né? Porque assim, quando você libera pessoas que automaticamente estavam fora da lei, tá? E leia-se, tá, senhores? Isso aí é uma coisa questionável, tá? Mas a lei, quando está fora da lei, quando você não segue as normas daquela sociedade, né, você não está passivo ao convívio social dentro dela e por isso você vai a uma prisão. Então, quando tomam a Bastilha, né, em 1789, lá na França, o que acontece? O próprio rei, ele percebe que ele está um pouco enfraquecido, né? Ainda que na França houvesse uma aristocracia forte, ainda que na França houvesse uma burguesia também extremamente forte, uma burguesia iluminista, né? Você também tinha, o rei também, além dessas forças aí que estavam disputando o poder político, tinha uma galera, né? O extrato social de baixo, que é quem? O povo, né? O povo ali começa a entender que a crise política está gerando a crise econômica e também a crise econômica vai gerando a fome, vai gerando a miséria, vai gerando o desemprego, né? Vai gerando, assim, as subcondições humanas que os camponeses, né? Que, enfim, os escravos, que a galera mesmo, né, do povão estava sofrendo. Então, ou seja, senhores, após a tomada da Bastilha, né, que foi aí o marco da Revolução Francesa, inicia-se um processo de Assembleia Nacional Constituinte já em 1789, tá? Em meados para o final de 1789, convoca-se, né, o rei entende que esse desejo político por uma constituição mais justa, mais fraterna, mais igualitária, né, liberté, fraternité, égalité, que são os ideais da Revolução Francesa, tá? O rei entende que ele tem que tomar novas conjunturas políticas para que ele conseguisse manter o seu reinado, né? Algumas aberturas seriam feitas, enfim, outros recuos seriam feitos, mas o que na realidade o rei estava tentando fazer era um equilíbrio de forças que estava bastante desarranjado, especialmente após a queda da Bastilha, tá? Bom, senhores, o terceiro estado, tá? Ele se divide, né? E aí, professor, como assim? Cria-se um quarto estado? Não, senhores, mas na realidade, né, o terceiro estado era a base da pirâmide francesa, como eu falei na outra aula que está aí no teu link, no teu canal, né? A base da França revolucionária, né, ela tinha o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado composto por burguesia e povo. Mas aqui, esse terceiro estado não é que ele se divida em terceiro e quarto, propriamente dito, mas na realidade há uma dicotomia, né, de interesses dentro desse terceiro estado. Como assim, professor? Dicotomia de interesses. Há interesses distintos entre a burguesia e entre o povo. Claro, senhores, a burguesia estava passando fome na França nesse momento, estava na miséria, óbvio que não. A burguesia, no caso, está fazendo uma revolução de cunho político, tá? E quem é que estava sofrendo as mazelas, né, as consequências negativas desse processo revolucionário? Era justamente o povo. Então o povo entende, né, que a burguesia ela não está tão assim, tá, do lado deles, né? Então aí começam a fazer, né, algumas coisas além do que a burguesia tinha planejado. E não à toa, a partir desse período ficou conhecido como, entre aspas, o Grande Medo, né? O período em que os camponeses se revoltaram, em que os trabalhadores se revoltaram, né? Em que os comerciantes se revoltaram na França, tá bom? Então, há uma dicotomia, essa divisão que eu botei entre aspas é isso, essa dicotomia de interesse dentro do terceiro estado. Bom, senhores, na Assembleia Nacional Constituinte, né, elabora-se um direito, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso é importantíssimo, tá? É materialização, né, dos ideais iluministas aí da Revolução. E o que dizia essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Igualdade jurídica. Senhores, cuidado, muito cuidado, que às vezes a gente já, em método de prova, já está com a cabeça um pouco, né, quente, já está com a cabeça um pouco
abalada por conta, tá, do texto número de provas, a gente pode confundir igualdade jurídica com igualdade social. Cuidado, tá? Igualdade social a gente está falando de índice de pobreza, desigualdade. Igualdade jurídica a gente está falando em que todos os homens são iguais perante a lei, né? Mas assim, não vamos achar que foi um conto de fadas e na Revolução Francesa, de repente, todo mundo era igual perante a lei, todo mundo tinha os mesmos direitos, tá? São coisas também diferentes. Todo mundo ser igual à lei é diferente de todo mundo ter o mesmo direito, né, senhores? Até porque muitos nem sabem quais os direitos possuem. Então entenda que aí a gente está falando de final do século XVIII, carregado de novos ideais franceses, tá? A gente estabeleceu a divisão entre os poderes. Que poder, professor? Executivo, né, senhores? Óbvio, o legislativo e o judiciário, como você conhece hoje a Constituição brasileira. A Constituição, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já prezava essa divisão entre os poderes. Óbvio, o executivo ficaria a cargo de quem, né, senhores? Ainda que a burguesia estivesse bastante estremecida, né, a nobreza, a aristocracia estivesse bastante ligadas nesse processo, tá? Você tem o rei, tá? Ainda no comando do executivo aqui. Um segundo documento, tá, que foi elaborado também durante o período da Assembleia Nacional Constituinte foi a Constituição Civil do Clero. Constituição Civil do Clero. Foi um documento também muito importante. Por quê? Subordinou a igreja ao Estado. Professor, como assim? O rei virou o Papa? Claro que não. Até porque agora, quando você fala já na Assembleia Nacional Constituinte, o rei ele já não é mais um Estado. Na realidade, existe um Estado francês comandado pelo rei, tá? Então, quando você tem a Constituição Civil do Clero, senhores, e você subordina a igreja ao Estado, na realidade é o seguinte, o que a Constituição Civil do Clero quer dizer o clero está, entre muitas aspas, abdicando de seu poder político, separando a igreja ao Estado, inaugurando a ideia que a gente conhece como o quê, gente? Estado laico, né? Tranquilo isso? Bom, senhores, um outro ponto também estabelecido na Constituição Civil do Clero foi o fim dos privilégios, né? Que privilégios eram esses, professor? Por exemplo, o pagamento de impostos. Nobreza e clero, né? Quando pagavam, eram impostos extremamente irrisórios se comparado a riquezas dessas duas esferas sociais, tá? Então, você tem aí o fim dos privilégios da nobreza e do clero e os camponeses ficaram isentos de impostos também nesse momento, tá? Ficou estabelecido aqui, ó, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que os camponeses não conseguiam mais pagar impostos devido à crise. Beleza? Então você tem um avanço aí revolucionário, tá? Mas em momento algum eu falei que o rei, ele caiu, né? Cuidado com isso, para você não achar que o rei sumiu então no meio de tudo isso. Não. Nobreza, clero continua existindo, a nobreza continua existindo, a burguesia continua existindo e o povo também continua existindo. Senhores, então uma vez, né, todas essas medidas estabelecidas, tá, a gente inicia o período da monarquia constitucional, que vai durar de 1791 a 1792, tá, a partir da Constituição de 1791. Beleza aí, senhores? A Constituição de 1791, óbvio, adotava as medidas da Constituição Civil do Clero e da Declaração dos Direitos, beleza? Só que tinha um problema, né, senhores? Adotava o critério do voto censitário. Para quem não sabe, o voto censitário é o voto a partir do critério de renda. Então, supostamente, né, você tem uma determinada quantia em valor, você tem um determinado dinheiro, você tem direito à participação política. A grosso modo é isso. Quando a Constituição Civil do Clero adota esse voto censitário, senhores, cuidado, tá? Porque quem tinha dinheiro na França? Burguesia, em certo modo, né? Nobreza e clero. Senhores, você acha que o povo teria renda para ter acesso à participação política? Né? Então eu costumo dizer que essa ideia do voto censitário permanecer na Constituição de 1791 foi ruim até para as próprias forças contra-revolucionárias, porque de fato há um desejo do povo de maior participação, sim. Como é que o povo vai dizer que está passando fome se não tem quem escute? Né? Então, ou seja, senhores, quando você tem esse voto censitário, né, você adota esse critério, é um critério, uma medida protetiva aos privilégios, tá? Ainda que não existem mais, mas garante uma ordem social, ali você me entende, né, nesse ponto, e essa Constituição começa, senhores. Então a gente tem agora um parlamento francês, a gente tem agora um parlamento definido sobre uma Constituição, o rei, né, sendo monarquista constitucional, beleza, tem um conjunto de leis para obedecer, mas tem os aristocratas que defendem o rei. Tem os aristocratas que gostam do absolutismo. Tem os aristocratas que querem manter os seus privilégios no pagar impostos. Então, ou seja, o período da monarquia constitucional é o período também em que surgem as forças contra-revolucionárias, as forças contra a Revolução Francesa. O que vai acontecer?
com o levante das forças contra-revolucionárias, com o levante também do povo, nesse período do Grande Medo, né? Com alguns pares da burguesia também ali engolindo um pouco essa Constituição que não é tão iluminista assim, não é também, né, em relação aos intelectuais à época francesa, não era sufragista, né? Na realidade era um sufrágio bastante limitado quando você adota o voto censitário. É porque o sufrágio universal, a ideia de sufrágio universal, como por exemplo hoje a Constituição brasileira está baseada no sufrágio universal porque não há distinção de intelecto, de renda, de cor, de raça para voto, né? Todos podem votar. Tá? Aqui, ainda que fosse uma Constituição iluminista, não tinha a ideia do sufragismo, né? A ideia dos sufrágios universais aqui. Então isso também era um outro embate da Revolução Francesa. E o que acontece? Nesse cenário, o rei tenta fugir, né? A fuga do rei foi muito engraçada porque as forças revolucionárias apoiam, né? Desculpa, gente, as forças contra-revolucionárias, né? Elas olham para o rei fugindo, tá? E reparam o seguinte, poxa, o rei, né, nos abandonou nesse momento, tá? Só que, de fato, em Verane, né, esse rei é capturado, tá? As forças exigem que ele retorne à França, beleza? Até porque Áustria, Prússia, Rússia estavam tentando ali invadir a França, apoiando o absolutismo, né? É importante entender que a Europa ela não abraça a Revolução Francesa de início. Tá? E países apoiavam aí do absolutismo e entenderam que estava havendo um processo perigoso, que a França estava em perigo, né? Então, quando esse rei foge, né, ele de fato mostra que é o seguinte, esse trono ele está muito abalado, né? Porque entenda que a gente sai de um estado absolutista para um estado em que o rei ele simplesmente foge. Daí na fronteira com a Bélgica esse rei é capturado, retorna, né, e fica sob vigia popular. Tá? Ele fica sob vigia popular quando ele volta. O povo fica em torno, né, do rei para ver se ele vai fugir de novo ou não. Tá, senhores? Então, aí as marchas e contramarchas da Revolução Francesa. Tranquilo isso, gente? Então, após o período da monarquia constitucional, a gente vai iniciar o período da convenção, que é um papo para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido tomada da Bastilha, Assembleia Nacional Constituinte, né, Constituição Civil do Clero e monarquia constitucional. Tá? Agora, professor, talvez você esteja se perguntando por que o rei foge, né? Porque o rei ele está lidando, né, com abalos com os aristocratas, que estão sendo a favor com que ele mande. Ao mesmo tempo, ele não pode voltar atrás das medidas que ele já tomou, porque ele tem a burguesia revoltosa, e os aristocratas também que queriam maiores direitos políticos, e o povo, tá? E aí vão acontecer dois movimentos, que vão estabelecer a divisão, tá, dos ideais revolucionários franceses. Quais são esses movimentos, professor? A Comuna Insurrecional de Paris, tá? E a Batalha de Valmy. Senhores, em ambos os movimentos, ali a partir de 1792, vai surgir uma classe chamada sans-culottes. Beleza? E esses sans-culottes, né, de fato, eles vão, enfim, mostrar a que veio, né, o povo, senhores. Então, ó, pode reparar, em agosto de 1792, né, esse povo ele já se levanta contra, eu só estou conferindo se eu escrevi sans-culottes certo, né, tá certinho, mais ou menos, né, sans-culottes, eu boto ainda o hífen, senhores, sans culottes, beleza? Esses caras que representavam, né, o povo, a população, eles, de fato, e aí tem uma lenda curiosa da vestimenta dessa galera se veste com as calças acima dos culottes, né, por isso são chamados de sans-culottes, eles organizam movimentos populacionais, né, comunas insurrecionais, nesse momento contra, né, o destino que a Revolução Francesa estava tomando. Então, senhores, o que a gente pode traduzir disso tudo aqui? Que a burguesia consegue alguns objetivos iluministas, né? Que a nobreza, ainda que tenha cedido bastante direito, consegue manter ali alguma governabilidade, né? Você tem a ascensão da burguesia também no parlamento, a burguesia agora é maior no parlamento do que a nobreza, tá? Você tem aí o rei tentando segurar as pontas, né? Tentando segurar a sua coroa que já não tinha mais cabeça, essa é a realidade, e você tem aí o povo
tomando o curso da Revolução. Beleza, senhores? No período da convenção a gente vai ver que as coisas vão mudar e um cara chamado Robespierre vai entrar em cena. Ó, beijo em todos, desculpa aí, né, alguma pausa da aula, mas é porque quando a gente faz ao vivo é assim mesmo. Beijo, senhores. Tchau, tchau.